que será que alguns países são tão ricos e outros tão pobres? Essa é, talvez, uma das perguntas mais importantes da economia, da política, da vida, né? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo no mistério da desigualdade global, explorando uma ideia central muito, mas muito poderosa que ajuda a explicar essa divisão. Para começar, vamos dar uma olhada num quebra-cabeça do mundo real, um caso que ilustra perfeitamente a nossa questão. Então, o enigma é o seguinte: a cidade de Nogales. Ela é literalmente dividida no meio por uma cerca. De um lado, fica Nogales, Arizona, nos Estados Unidos. Do outro, Nogales, Sonora, no México. É, na prática, a mesma cidade, com as mesmas pessoas, a mesma cultura, a mesma geografia. A pergunta é: por que os destinos delas são tão absurdamente diferentes? E as diferenças, olha, são gritantes, é só bater o olho nos dados. Ao norte da fronteira, a renda é 6 vezes maior. As pessoas são mais saudáveis, mais educadas, vivem mais. Elas confiam na lei, na ordem, num governo que, ok, tem suas falhas, mas que no geral trabalha para elas. Já ao sul, a realidade é outra. Serviços públicos precários, corrupção, oportunidades que simplesmente não existem. É a mesma cidade, mas são dois mundos completamente opostos. E o mais interessante é que as explicações de sempre não funcionam aqui. Não é o clima, não é a cultura, não é que os governantes de um lado são mais espertos que os do outro. A resposta é algo bem mais profundo. Algo que define, sabe, as regras do jogo para todo mundo. E essa resposta está nas instituições. A diferença crucial entre o sucesso e o fracasso de uma nação não está nos recursos que ela tem ou nas pessoas que vivem lá, mas sim nas regras do jogo que governam aquela sociedade. Mas o que são instituições, afinal? Pense nelas como as regras, formais e informais, que estruturam a nossa vida. São as leis, a Constituição, os direitos de propriedade e até as normas sociais. São elas que determinam os incentivos. Elas definem se o trabalho duro e a inovação vão ser recompensados ou se o caminho para o sucesso é a exploração e a corrupção. E essa ideia se divide basicamente em dois tipos de instituições. De um lado, a gente tem as inclusivas, que distribuem o poder político e econômico de forma ampla, protegem a propriedade privada e dão aquele empurrãozinho para o investimento e para a inovação. Do outro lado, estão as extrativistas, que foram desenhadas para tirar a riqueza de uma grande parte da sociedade e entregar na mão de uma pequena elite. E vamos ver como isso funciona no mundo real. Pense no Bill Gates. Ele ficou bilionário criando um produto inovador num sistema que o recompensou por isso, mas que também colocou um freio quando o poder de monopólio dele cresceu demais. Agora, vamos comparar com Carlos Slim, no México. Ele ficou bilionário adquirindo um monopólio de telefonia que foi privatizado, usando suas conexões políticas para barrar a concorrência. Percebe a diferença? Um sistema incentiva a criar riqueza, o outro a transferir riqueza. Então, a pergunta de ouro é: de onde vieram essas regras tão diferentes? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo e ver como pequenas diferenças lá no comecinho levaram a destinos tão radicalmente distintos hoje em dia. A história conta tudo. Na América Latina, os espanhóis chegaram e encontraram sociedades com muita gente e muita riqueza para ser extraída. O que eles fizeram? Simplesmente tomaram o lugar da elite que já existia. Já na América do Norte, os ingleses não deram essa sorte. Não tinha ouro fácil, nem grandes populações para explorar. O único jeito de fazer as colônias darem certo foi dar aos colonos liberdade e incentivos econômicos. E foi aí que as sementes das instituições mais inclusivas foram plantadas. A estratégia espanhola foi, assim, brutalmente eficiente. Eles não criaram um sistema novo, eles pegaram um sistema de extração que já existia e o levaram ao extremo, criando uma sociedade super hierárquica, feita sob medida para mandar toda a riqueza lá para cima. Já na América do Norte, foi o fracasso em criar um sistema extrativista que forçou por pura necessidade a criação de algo novo. Direitos de propriedade, assembleias políticas, liberdade econômica, nada disso foi um presente. Foi uma concessão necessária para a colônia sobreviver. E essa foi a semente de um caminho totalmente diferente. Ok, vamos avançar um pouco. Por que essas instituições extrativistas continuam existindo, mesmo quando deixam um país pobre? A resposta está no medo. O medo que as elites têm da mudança. O motor da prosperidade se chama destruição criativa. Basicamente, ideias e tecnologias novas destroem as antigas, criando novos mercados, novas oportunidades. É só pensar em como os smartphones praticamente acabaram com as câmeras digitais, ou como o streaming de vídeo está desafiando a TV a cabo.
Esse processo é fundamental para o crescimento, mas ele é, ao mesmo tempo, muito ameaçador para quem está no topo. E olha só que exemplo histórico perfeito disso. A rainha Elizabeth I não rejeitou a máquina de tricotar porque era uma ideia ruim. Pelo contrário, ela rejeitou porque tinha medo da instabilidade social e política que a máquina causaria, deixando um monte de gente sem emprego. Ela preferiu a estabilidade em vez do progresso. É a mesma lógica aqui. O imperador da Áustria não olhou para a ferrovia e viu crescimento econômico. Ele viu um caminho para ideias revolucionárias, para mudança social que poderia, no fim das contas, acabar com o poder absoluto dele. O medo de perder o controle político foi mais forte que a promessa de prosperidade. Então, o ponto central é este. Em sistemas extrativistas, o progresso econômico não é bloqueado por acidente, mas de propósito. A elite que está no poder sabe muito bem que a tal destruição criativa, que traz prosperidade para a nação, também destruiria a base de poder deles. Eles preferem manter o país pobre a arriscar perder o controle. E o pior é que esses padrões se tornam autoperpetuantes. Eles criam verdadeiras armadilhas, das quais é muito, muito difícil escapar. São ciclos que vão se reforçando com o tempo. O que acontece é que esses dois caminhos se alimentam. As instituições inclusivas geram o que a gente pode chamar de círculos virtuosos. O poder político é dividido, então fica difícil um grupo só dominar tudo, e a prosperidade cria cidadãos que defendem essas mesmas instituições. Já as instituições extrativistas criam círculos viciosos. Quem chega ao poder usa a máquina do Estado para enriquecer e esmagar a oposição. Com isso, a luta pelo poder vira uma questão de vida ou morte. Vamos ver um exemplo de círculo virtuoso, a era progressista nos Estados Unidos. A industrialização criou monopólios gigantescos que ameaçaram o sistema. Só que, como o poder já era mais distribuído, os cidadãos, os jornalistas e os políticos conseguiram reagir. Aprovaram leis antitrust e reforçaram o sistema inclusivo. O sistema, de certa forma, se autocorrigiu. Em contraste, o caso de Serra Leoa mostra o círculo vicioso em ação. O novo líder simplesmente pegou o controle da máquina de extração deixada pelos colonizadores. O poder concentrado permitiu que ele reprimisse qualquer um que fosse contra e desviasse os recursos do país. O resultado? Colapso econômico e, no fim, uma guerra civil devastadora. E tudo isso nos leva à pergunta final, e talvez a mais desafiadora de todas. Se os países ricos tendem a continuar ricos e os pobres a continuar pobres por causa desses ciclos que se retroalimentam, então a mudança é possível? Existe uma saída? A história mostra que sim, mas exige a quebra desses padrões que estão, profundamente enraizados. Um desafio que, no fim das contas, define o destino de nações inteiras.